Vamos lá para mais um Altos Papos com a Ana. Hoje é com a Lu. Lu, o que foi que você tá procurando? Ai, mulher, eu tô procurando a cola que você passou na cadeira, porque não deu nem 6 meses. E é a segunda vez que eu já tô aqui nesse Altos Papos. É muito bom. Eu falo que tem pessoas que, tipo, já é sócia aqui do Altos Papos. Você é uma delas. Ah, obrigada. E a Lu já é a segunda, né, Lu? É a segunda vez, graças a Deus. E assim, esse mês a série é Família e Seus Desafios. E a Lu tava, no meu coração pra chamar a Lu. De repente ela aparece aqui do nada. Que nunca é do nada. E eu prefiro deixar claro pra todo mundo aqui que primeiro a Ana me convidou. Aí eu falei, não, tô dentro. Quando ela disse, é família, eu falei, mas é sério que você quer que eu fale sobre família? Acho que você escolheu a pessoa errada. Então eu prefiro deixar claro isso pra todo mundo. E aí Deus depois... escolhe. Eu sei que é, Jesus, mas... Lu, Jesus, ele é incrível nesse projeto, porque assim, ele que conduz literalmente. Sim. Então, vamos lá. A série é Família, né, e seus desafios, e que a gente possa impactar vidas com as nossas vidas, que o seu testemunho seja para ajudar as outras pessoas a serem melhores. O intuito desse projeto é esse. Sim. E se você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Porque, o que acontece? Eu falo que a rede social hoje é o teto, né? Os telhados lá, quando Jesus falava, subir nos telhados e proclamar o evangelho. Eu falo que as redes sociais hoje, elas servem como telhado pra gente impactar vidas mesmo, pra gente passar a mensagem, pra gente falar de Deus, pra gente ser de Deus, assim, sabe? Então, aquela reflexão, se ele tivesse, né, se no tempo dele já existisse Instagram, já tivesse Facebook, né, YouTube, essas coisas todas, provavelmente ele já teria lá o seu canal e já estaria anunciando. Então é nesse sentido, é sobre né? isso, então. Pra que chegue até os corações que precisam dessa mensagem. Exatamente. Então vamos lá, Lu. Vamos falar um pouco, né, de família. Você tem uma história linda, mas é uma história impactante. Então, assim, a gente precisa te ouvir, né? As pessoas precisam ouvir o seu testemunho, assim. Desde quando de criança nasceu, e aí como foi tudo isso? Meu Deus, vamos lá. O que precisa chegar no coração dessa gente? É assim, quando a Ana diz isso, é porque ela já sabe, muitos aqui saibam, ou muitos outros também, vai ser novidade, né? A questão de que eu não cresci com o meu pai presente. Então, meu pai faleceu quando eu tinha uns quase 2 anos, né? E isso é um dos pontos que mais chama a atenção da Ana, porque isso traz muitas consequências, isso traz muitas marcas. E daqui a gente pode tirar várias lições, né? Claro que sim, fez muita falta, só que dentro disso, o meu consolo sempre foi, dentre todo um vendaval que aconteceu na minha vida, né, na minha história, tudo sempre esteve sobre a permissão de Deus. Não necessariamente ele quis, ele desejou que tenha sido tudo como foi, entendeu? Porque não é nada leve, mas tudo esteve dentro da permissão, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, porque foi feita a vontade de Deus. Só que será que sempre foi feita a vontade de Deus? Entende? Será que a gente rezou e pediu para que ele conduzisse, né? Então, às vezes, assim, a gente não chama a presença dele no começo e a gente acha que ele que fez daquele jeito. Então, não necessariamente as coisas sejam bem dessa forma, né? Mas, se aconteceu, é porque Deus tira um bem maior. E uma das coisas que muito me encanta nele é porque, por vários momentos na minha história, eu quis colocar Deus no lugar do meu pai. E é tão forte como cada um tem o seu lugar bem delimitado que Deus nunca, mesmo com toda a sua grandeza, ele incrivelmente nunca me permitiu, entende? Então, um dos outros aprendizados, né, às vezes assim, a gente vive numa realidade que tem muita mãe solo, né, e minha mãe teve que levantar a energia masculina dela, pra como se diz, ser o homem da casa, a mulher da casa.
Então eu diria assim, cuidado, né? Cuidado porque aí tem uma tendência a desvalorizar o outro, de achar que eu tenho autonomia, que eu consigo fazer tudo sozinho, né? E às vezes a mulher desmerecer o valor do homem, ou às vezes o homem desmerecer o valor da mulher. A sua mãe não casou de novo? Não, ela teve outros relacionamentos, mas ela teve uma escolha, né? É só você de filha? Eu e meu irmão. Ah, tem. Por parte do meu pai, né? Com minha mãe, sim. Aham. E aí, a gente precisa tomar esse cuidado, entende? Porque cada um tem o seu valor. Então a gente não pode comparar a história de uma pessoa que ela é toda estruturada, tem ali o pai presente, a mãe presente, tem uma formação X, entende? É um cenário, é um contexto. E aí, assim, quando eu falo isso, não é pra me fazer de coitadinha, mas é pra saber que sim, isso tem consequências e a gente tem que correr atrás disso, né? Mas dentro disso, o que pode ajudar, né? As pessoas que cruzam o meu caminho. Mas criou algum trauma? Porque assim, você nem lembra do teu pai, você lembra dele? Eu acho que quando eu era criança, eu lembrava. E aí os adultos falavam assim, não, essa coisa é sua cabeça. E aí eu fui apagando, de tanto ouvir isso, de tanto ouvir, entendeu? Eu lembrava muito. Aí eu fui apagando. Então assim, na verdade eu não acho que só trauma, mas a questão a falta, ela teve consequência, entende? Então é assim, ninguém supre esse espaço, ninguém supre, entende? E cada pessoa que entra na nossa vida, ela tem o seu lugar. Meu coração é muito grande, né? Então assim, quanto mais a gente ama, o amor é assim, quanto mais a gente ama, mais a gente é capaz de amar, entendeu? Então, assim, a gente tem tio, a gente conhece mais familiares, a gente vai sendo surpreendido ao longo do caminho, a gente vê que a família era maior do que a gente imaginava, né? Assim, tiveram muitas descobertas aí ao longo do caminho. E a gente vai vendo que o nosso coração ele é capaz de expandir, só que ninguém nunca tirou o lugar dele, entende? Então, não vejo como uma questão de trauma. Mas a falta que fez, a carência que eu tive, isso me trouxe consequências. Porque eu eu caí nessa pegadinha, que eu entendo que não sou só eu, né? Outras pessoas que passam pela situação semelhante também têm essa tendência, essa inclinação de às vezes querer colocar, então a questão de relacionamento, então você buscar uma figura, entende? Aí você não ter essa clareza. Eu fiz isso, eu não tinha essa clareza de que era isso que eu estava fazendo, entende? E aí só depois de muitos anos, quando você tá ali conseguindo colocar, sabe, as coisas no lugar para você poder seguir adiante, aí você entende, né? A gente consegue entender até a razão pela qual nós erramos. E antes disso, né, Deus já tinha entendido, porque Ele conhece o cenário como um todo. E eu falo assim, quando a gente não conhece a gente, porque você cresceu, a gente só consegue nos conhecer quando a gente busca e depois de uma maturidade. Porque antes a gente não tem essa consciência. Na verdade, por muito tempo, Ana, dependendo de como a gente é forjado, a gente só vai repetindo padrão. Então a gente repete o padrão das pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto a gente não se conhece. Mas eu acredito ainda que ainda é um refúgio da gente com relação, assim, para sobreviver, entende? Os refúgios da vida, Com eu certeza. Acredito, né? Quando a gente vai se refugiando, é pra gente conseguir sobreviver. Eu tomei consciência, assim, na minha vida, eu só consegui sobreviver porque eu fui me refugiando. Porque senão não ia dar conta. Porque olhar pra gente dói muito, não? Dói. Olhar. É por isso que quando, né, a gente já começou falando disso. Falei assim, vixe, mas sou eu a pessoa, né? Sou eu a pessoa pra falar de família, meu Deus. É justamente por conta disso. Porque quanto da nossa vida a gente foi pra igreja e a gente chegou lá com a intenção assim, então sabe o que é, Deus? É assim, é porque a pessoa X, a pessoa Y, a pessoa Z é desse jeito, e aí como é que você me ajuda aqui, né, no meio do caminho? E aí a gente vai entendendo que sim, a pessoa X, Y, Z tem todas aquelas características, mas que de fato você também tem as suas, e que não é só o outro que precisa mudar. Então a gente chega com as nossas verdades
E aí Deus vai desconstruindo, ele vai rompendo as camadas superficiais que a gente vive, né? Ele vai tirando as escamas dos nossos olhos e ele vai falando, né? Ele vai demonstrando conforme a gente vai permitindo, abrindo o coração. Mas ele só entra, né? Se a gente permitir. E sabe, sabe o que eu acho tão incrível em Jesus? Uma coisa incrível em Jesus. Que ele só deixa a gente olhar quando a gente está pronto para olhar. Eu falo que ele tem muita paciência. Muito. Porque ele só me deixou olhar para as minhas dores a hora que eu tipo assim, agora ela vai dar conta. Deixa eu mostrar para ela. É visível a mão dele, assim, no meu processo, sabe? Sim, sim. E tem, a gente, com a questão do fio, né, do fio de ouro que a gente começou a comentar, então existem 2 pontos. A gente pode querer olhar a nossa história pelo nosso olhar humano apenas, e aí a gente vai ter um feedback, né, eu já quis fazer isso e a coisa não foi muito boa não. Agora, quando a gente, de fato, se propõe a gente percebe que é um convite de Deus, ele fala assim, vem cá, filha, você já foi pela sua perspectiva, você já foi pelo seu olhar. E agora, eu te convido a vir e a olhar pelo meu olhar. Aí a coisa muda de figura. Porque aí, quando a gente lida com as nossas feridas, né, ao invés da gente ser aquela ferida viva, a gente dá essa oportunidade para que o bálsamo do amor dele nos visite. E aí, por mais que a gente, quando passou, sabia que não estava sozinho, mas a gente consegue perceber com muito mais clareza o quanto a gente não estava sozinho. Então, ao longo dessa jornada, eu já tive situações que eu pude perceber aquela parábola, né, que a gente fala assim, das 2 pegadas na areia. Então, em vários momentos, eu sei que não foram as minhas pegadas na areia. Eu tenho a clareza absoluta de que foi Jesus me carregando no colo, entende? Então, a questão do cenário de família, a gente vai sempre lidar com o melhor e a gente vai lidar com o pior do outro. Uma coisa é a gente se que na encontrar... família a gente é de verdade, eu falo. Não que fora a gente não seja. Lu, mas a gente não, trata são 2 diferente. pontos diferentes. Mas o que a gente precisa ter a clareza, né? A questão é o seguinte, a intensidade é outra. E aí, essa questão do convívio, o quanto a gente passa junto. Eu te vejo pouco, entendeu? Então a gente, pelo nosso nível de amizade, tem uma profundidade, tem uma intensidade, certo? Mas na questão da convivência, com quem eu fico mais tempo? Eu fico mais tempo com a minha mãe. Entendeu? Então, assim, ali, e essa questão do laço, uma vez eu ouvi assim, que às vezes a diferença, né? As pessoas que cruzam o nosso caminho é uma porta de passagem, então é de uma forma. E às vezes o familiar, a gente tem essa sensação de que ele sempre vai estar ali, independente de eu poquentar as paciências dele, porque tem um laço diferente, entendeu? Lu, então vamos lá. A sua relação com a sua mãe, e com o seu irmão, né? Como é? Como foi? Como tá agora, assim? Como já tiveram muitos atritos? Já não... Sabe, assim? Porque família a gente sabe. Família, né? Papo reto aqui. É assim, a gente vai se tornando, é como se fosse assim, a miniatura da minha mãe. E isso quando eu descobri, porque a gente quer ser a gente mesmo, né? E a gente vai caminhando. E eu falei assim, meu Deus, eu sou a miniatura da minha mãe. Porque é isso que eu tinha falado antes, entende? Era a referência que eu tinha, foi isso que eu fui vivendo, então foi isso que foi sendo semeado dentro de mim. E aí eu percebi que eu precisava descobrir, opa, mas esse não é o convite. A minha mãe já existe. E quem é a Luísa? Entende? E aí a gente tem muitas rupturas a fazer. A hora que a gente Isso pergunta quem é a forte. Ana. Entendeu? Vivi anos da minha vida sem saber quem eu era. E a gente vai descobrindo. É por isso que é uma jornada com Deus. Porque não é só um momento. E Ele conhece o todo. Então, em relação à minha mãe, assim, a história continua, né? Tenho minhas lutas com ela. E o que eu vejo é que a questão do amor de Deus.
eu preciso mais e mais, eu preciso viver o amor de Deus na minha vida, para que conforme eu estou abastecida, reabastecida, eu consigo vencer coisas que eu não conseguiria. Então uma coisa é a Luísa apenas por ela mesma, entendeu? E outra coisa é a Luísa que Deus já seduziu e ele entendeu que ela precisa permanecer na presença dele para que a história possa ser diferente do que foi até agora. Sabe o que eu digo? Viver a misericórdia Total. é muito difícil. É muito difícil. Principalmente pros de casa. Aí é que entra assim, vamos lá. Deus me deu a graça das 1000 Ave Maria. Então não tem como comparar uma Luísa que volta de um dia que rezou as 1000 Ave Maria, que tá naquele momento de graça, uma Luísa que acabou de chegar das 1000 Misericórdia, que nem sábado, que você está transbordando, entende? Com uma Luísa que em alguns momentos ela está em alguns picos de estresse, porque eu também sou ser humano, eu também sou robô. É tão difícil E às isso, vezes meu as pessoas Deus. olham Eu pra falo por mim, né? gente, e às vezes as pessoas olham pra gente e assim, pelo fato de você, porque não tem como você esconder Deus, ou você é ou você não é, entende? E aí assim, as pessoas às vezes vão querer te cobrar diferente, elas vão, sabe assim, achar que você é sobre-humano e não é. Sabe que eu sinto, principalmente em casa, quando eu saio assim, tipo, do meu normal, que eu digo, às vezes falo de uma forma diferente, já sou um pouco mais rígida, às vezes já saí da casinha, literalmente, de dar assim, tá louca, sabe, Lu? E essa cobrança. Nossa, você vive na igreja e tá fazendo isso? Uhum. Nossa, você acabou de sair da missa. E aí Parece que precisa coloca um pedestal a mais, como que eu posso dizer? Uma cobrança a mais em cima da gente, sabe? Aham. Como se eu não fosse humana. Aham. Sim, e aí a gente precisa entender que o perfeito é o Cristo. Só Porque ele. a gente tá na busca dele, e enquanto a gente tá na busca dele, ele vai aperfeiçoando. Eu falo isso pros É meus. por isso que né? assim, Fácil, é por Deus. não é, mas ele me conforta. E aí assim, você sabe que eu já falei de Santa Gabriele Bosses pra você, tem o livro Ele e Eu, né? E ele me conforta muito. Um dia, Santa Gabriele, porque ela tinha ali, ela ouvia as locuções no coração dela, ela não via, ela não ouvia, né? Assim como a gente tá conversando aqui, uma ouve a outra, mas ela tinha essas locuções interiores. E um dia ela tava ali pensando, né? Falei assim, Jesus, mas o que eu faço com os meus defeitos? E ele responde assim, vem com eles. Eu falo pra Jesus assim, Senhor. Então isso é um conforto. Porque não tem como a gente... Se a gente for esperar estar pronta pra servir, passou a vida e ninguém fez nada. Só que o que ele vai forjando a gente ao longo dessa caminhada, entendeu? É aí que tá. Porque aí o foco não é a Luísa. O foco sempre foi e sempre vai ser Jesus. Então, é o que ele faz em mim, não é o que a Luísa faz. E aí, se as pessoas não conseguem perceber isso, coitada delas, elas ficam com muito pouco. Eu tô lendo História de uma Alma, de Santa Teresinha. E eu falei, e tô repetindo muito isso, assim, que eu escolho tudo, Deus. Sim. Eu escolho as coisas boas, as coisas ruins, eu escolho tudo, e é tudo pela sua graça. E a partir desse livro, ela tá me ensinando muito, Santa Teresinha, nesse sentido, sabe? De não querer excluir o que não é bom. Sim, aprender aceitar tudo, sabe? Aceitar tudo com amor. Eu já falava muito de amor, e com ela, me ensinando esse amor, sabe? Esses pequeníssimos sacrifícios, essas florzinhas pra Jesus, sabe? Sim. E a gente entender que a nossa alma, ela tem os estágios, né? Então a gente flutua. Então tem dia que você tá muito mais aberto, muito mais paciente. Aí a questão da, né, assim, a oração, você já teve um fruto, e aí
tem momentos que, tem dia que você fez a mesma oração, mas você não tá com a mesma resposta automática. Às vezes você precisava fazer mais, entendeu? Pra você conseguir ajustar ali. A Santa T, a nossa Santa T, é porque, né, é um presente ela ter me escolhido, ela me conforta muito em vários momentos. E quando eu descobri, lendo ali a história de uma alma, quando eu vi a questão de que ela era geniosa, Aham. e eu aí, também. lidando na prática, né, com o que é ser geniosa, vendo algumas atitudes, eu falei, meu Deus. Como eu sou geniosa. Eu também sou! Eu também. E aí, em outros momentos, assim, era muito difícil lidar com essa verdade. Só que aí, ela me fez, foi uma das coisas, um dos pontos nos quais ela roubou meu coração mais um tanto, sabe? Porque eu falei assim, gente, ela sendo geniosa deu certo. E ela sabendo como é isso, que não é por mal, mas que é da natureza, Deus agiu. personalidade, né? Deus agiu e foi possível. Se foi possível com ela e ela sabendo de tudo isso me escolheu, isso torna o caminho mais leve. Eu Entende? falo assim que eu quero ser melhor 1% por dia. Que eu quero ser melhor 1% por dia. Porque assim, não tem. A gente tá no caminho, né? No caminho rumo ao céu. Eu falo que o que eu mais desejo, o que eu mais escolho é o céu. Mas é difícil no dia a dia aqui continuar na graça, sabe? Sim. Por isso que graças a Mas Deus é a por gente isso tem... que a gente vai percebendo o quanto precisa buscar. Porque às vezes as pessoas têm essa visão de que assim, uai, mas tá lá de novo? Mas eu tô lá de novo porque eu sei o quanto é necessário, entendeu? Então, tipo assim, no agir no dia a dia, tem dias que você consegue agir da forma que você gostaria. E tem dia que é o que você gostaria, expectativa e realidade. Ô, Lu, e E assim... aí a realidade não é tão legal, entendeu? Então a gente também tem os dias que assim, se você for cutucado, não tem problema, porque você tá zen, entendeu? Mas tem os dias que se você for cutucado, a coisa não E tá aí, boa. voltando pra família, pensando em mim, aonde eu mais pego. Mas a Mais questão pego do... no sentido da falta de paciência, no sentido de não silenciar, de ser explosiva, sabe? É nesse sentido. Eu tô aqui pensando no meu processo em casa. Eu sou muito mandona. Então tem coisa assim que eu preciso muito melhorar, assim. E vamos caminhando aqui pro E a gente pro encerramento, né? encerramento. Que você fale um pouco dessa sua relação com eles. Que a gente deu uma fugida. Mas vamos lá. porque, pra mim, essa fugida, na verdade, ela é muito prática. É o que a gente vive no dia a dia, entendeu? Então, pra mim, não era uma fugida. Na verdade, a gente continuava dentro do Não, tema. fugida que eu digo assim, a gente deu uma... Parece que ficou muito solto, parece que ficou muito abstrato, né? Mas é isso, tem dias que você tá mais paciente ali, tem dia que, né, você tá... E a nossa rotina muda, a nossa realidade muda. E aí, conforme as coisas vão mudando, às vezes a pessoa ainda tá na nossa versão anterior, ela não, sabe? Como que, né, a gente falando aí de busca pra ficar de uma forma muito materializada, acredito eu, existem algumas coisas que você faz e às vezes a outra pessoa não vê. E você fala, meu Deus, é assim, sabe o que é? Eu não vou fazer mais isso aqui não, porque não, sabe? Cansei, né? Então, pra cada um, às vezes vai ser o lavar a louça, um vai ser o tirar o sapato, vai ser pôr a roupa pra lavar. E Eu, assim, cara, eles não... Custa! Eu que, dentro de mim. E Ana, aí... faz com amor, faz com amor. E aí, eu faço quando... minha irmã. Algumas situações, assim, nesse Oh, sentido, Deus. quando eu falo assim, nossa, daí, tá bom, Deus, eu vou fazer por você, eu vou fazer pra você. A pessoa só pega feito, ela não faz ideia de todo o processo que aconteceu dentro de você, entendeu? E como aquilo serviu pra sua santificação, porque pra mim é muito claro a atuação da graça. Porque quando a gente fala da graça de Deus, é uma coisa muito distante pra muitos, é muito abstrato. Nossa, mas como que, né? E aí, então, em coisas simples do dia a dia, a gente percebe que Deus atuou sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua alma, né? Sobre o seu espírito, sobre a sua vida. E você teve
novamente a força que humanamente você não teria para mais um dia fazer aquela mesma coisa. Entende? Ai, que lindo! Você é uma preciosa de Jesus, Lu. Eu tô sendo lapidada. E agora, pra gente finalizar, né, tem sempre aquela perguntinha no final. Se você morresse hoje, qual a mensagem você deixaria pro mundo com relação à família? Para além de família, né? O que eu gostaria de dizer, eu tenho que foi o meu maior aprendizado desse ano, tá? Ninguém precisa da Luísa. Todo mundo que cruza o meu caminho, eles precisam do Cristo que habita em mim. Ele passa pela Luísa, mas ter a Luísa como referência é muito pouco, entende? Então, a gente nem todo dia consegue da forma que a gente gostaria, né? Expectativa e realidade, mas é isso. O nosso desejo é de levar, né, um pouco disso que a gente vive com ele, disso que ele vai conquistando, seduzindo a gente no dia a dia, entende? E então, às vezes, quando as pessoas acham assim, nossa, que fofa, né? Eu sei que, na verdade, não é sobre o meu humano. É sobre a graça dele atuando em mim. É sobre tudo que ele já me venceu dentro do meu processo. Jesus é um lindo. Ele é um lindo. Então, é tudo sobre ele. Não é nada Muito sobre obrigado. mim. Muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado por mais um Altos Papos. E não vai ser o último. Tá? Quero só te informar. Pega cola. Pega!